Domingo passado, o que você entendeu da palavra de domingo passado? Foi baseado no Salmo 20. O que você entendeu? O que Deus falou com você? Foi demais assim, eu acho que algumas coisas assim pra mim que não sei nem como explicar. Cite uma. Se puder, lógico, às vezes pode ter sido algo muito pessoal, muito íntimo, algo aí que Deus tratou específico com você, mas cite uma. Eu acho que Deus tratou mais no íntimo mesmo, assim, as coisas que eu vinha fazendo. Acho que Como nós compartilhamos quer dizer, foi compartilhado domingo passado, falou um pouquinho sobre oração pelo rei na guerra, tá no Salmo 20. Eu não vou nem ler o Salmo, já que nós dois ouvimos, só vou explicar um pouquinho por cima o que foi que eu compreendi daquela mensagem. Que até nós acabamos se desencontrando, você foi num culto, eu fui no outro. Eu ia de manhã, mas e para levantar cá do frio? Eu amo o inverno, mas esse frio tá uma benção. Aí fui no segundo culto, mas se a gente resumir aqui esse salmo no completo, você pode perceber que o rei Davi, inspirado por Deus, ele faz como que fosse uma intercessão por autoridades. Se você ler versículo por versículo aqui, ele faz vários pedidos às suas autoridades. Como por exemplo aqui, te ouça no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, te envie socorro do santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Fala também sobre nós nos alegrarmos e arvorarmos pendões. Você sabe o que significa arvorarmos pendões? Você esteve no culto e o pastor falou. Levantar bandeiras. Levantar bandeiras. Aí tem aqui. Foi mais até o 5, onde a oração é mais por pedidos. Onde é que nós entramos aqui? Que nós temos que orar pelas nossas autoridades todos os dias. A gente usa Romanos 13 como exemplo, que fala sobre orarmos as nossas autoridades. Aí vamos lá para o livro de Provérbios, que fala sobre honrar pai e mãe. E fora tantos outros versículos da Bíblia que falam sobre nós honrarmos as autoridades. Mas, colocando no dia de hoje, nós não temos feito isso. Quantas vezes nós ficamos bravos quando recebemos uma ordem de um líder, seja ele quem for? Por exemplo, quantos não estão chateados aí com a política do país? Com o modo que, tanto aqui em Ferraz, em São Paulo, no Brasil, em algumas nações do mundo, os políticos estão se comportando. Não estão exercendo o dever para o qual eles foram instituídos pelo povo e instituídos por Deus. E a gente muitas vezes com as nossas atitudes, ao invés de orarmos, ao invés de pedirmos misericórdia, ao invés de clamarmos a Deus para que Deus possa intervir na situação, a gente se brincar, fala todos os palavrões possíveis com eles. Esses dias eu recebi um áudio, eu tive que apagar do celular porque o meu celular travando pra caramba, mas eu cheguei a escutá-lo, que falava sobre um pastor que fez um desabafo para a igreja dele. Eu não sei se esse áudio ele gravou, alguém gravou, não sei como é que foi feito. E ele contando que ele estava muito chateado com não só as ovelhas da igreja que ele era pastor. Ele era pastor auxiliar embaixo de outro. E ele contando que ele estava muito chateado com a igreja brasileira. Porque a atitude que a igreja brasileira tem tido em questão de honrar a nossa liderança não tem sido a atitude que Deus tem nos mandado. Com certeza você já deve ter escutado o caso de pastores que caem em pecado. Com certeza você já escutou alguma vez. Pastores que às vezes caem em adultério, ou às vezes fornicação, ou roubo, desvio de dinheiro. Às vezes pastores que são envolvidos na política também e acabam tendo a má conduta. E o pastor falando da chateação dele, por quê? Que muitos irmãos quando veem o pastor cair, em vez de estender a mão e ajudar, dizer, vem cá meu querido, deixa eu te estender a mão, já critica ele, fala coisas que não deve falar, profere maldição, em vez de estender a mão e ajudar em oração. E ele falou da chateação dele, contando que o pastor, por mais que ele seja uma autoridade, ele não é diferente de nós. Os mesmos problemas que nós passamos, eles também passam.
Aí ele contando que quantas vezes tem pastores que sobem à tribuna para ministrar a palavra, mas eles sobem faltando alimento em casa. Às vezes com alguém na família doente, ou às vezes o salário que ele ganha não está dando para se manter. Às vezes ele é pastor, mas ele tem um emprego por fora, mas ele está com dificuldades no emprego. E nós temos a oportunidade de dar uma ajuda a esses homens de Deus, seja com oração, seja, sei lá, providenciando alimento, seja de alguma forma que não seja possível, e a gente acaba criticando o pastor. Ou quando é ao contrário, quando ele vive uma vida regrada, quando ele está com a prosperidade tudo ok, está lá com o carro importado, a casinha dele bonitinha, tem direito de tirar umas férias todo ano onde ele quiser, e a gente, ao invés de glorificar a Deus pela vitória do pastor, só senta a madeira no cidadão. E o pastor falando sobre isso, que ele estava muito chateado. E ele falando que nós, como servos de Deus, temos que mudar a nossa atitude com a nossa liderança. Ele citou sobre os pastores, mas eu englobo todas as lideranças que nós temos. Que a nossa atitude tem que ser um pouco diferente. Tudo bem que tem algumas vezes que a gente não concorda e não quer obedecer algumas ordens que nossos líderes nos dão, a começar pelos nossos pais. É a prova mais simples que nós podemos colocar de exemplo de muitas vezes ordens que nós não queremos obedecer, vindo dos nossos pais. Mas, como a Bíblia mesmo diz, nós temos que honrar nossas autoridades. E honrar também entra através da oração. Como fala aqui o próprio tema, oração pelo rei na guerra. Quantas pessoas que não vivem guerras todos os dias? Não é essas guerras que você está vendo aí em outros países. Eu me refiro a guerras no seu interior. Guerras espirituais. E como eu coloquei os líderes. Geralmente, dentro da visão celular, nós líderes procuramos não passar para os nossos discípulos quando nós não estamos bem. Muitas vezes nós estamos aqui na cela, o discipulador reunido com a sua equipe, o pastor de rede reunido com a sua equipe, o pastor presidente no altar ministrando, e muitas vezes ele vem ministrar ao povo, mas com o coração triste. Ele não passa para os seus discípulos que ele não está muito bem. E é nessas horas que nós temos que pedir a Deus sabedoria para que nós possamos interceder e orar para os nossos líderes, mesmo a gente sem saber que situação que ele está passando. Às vezes é uma situação muito pessoal que ele não quer compartilhar para não abalar a igreja, ou às vezes ele está passando por uma situação que precisa de disciplina, como eu citei agora sobre pecados. Então o que nós temos que fazer é todo o tempo estar em oração. É fácil a gente conseguir ouvir ao Senhor num dia de angústia? Quando a gente está passando por uma situação que a gente não quer ouvir ninguém? É fácil. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender. A ouvir o Senhor no dia de angústia. E a poder ajudar não só a nossa liderança, mas os nossos irmãos a poderem ouvir ao Senhor no dia de angústia. Porque no dia que você está numa bênção, você está lá próspero, é muito fácil ouvir o Senhor. Mas naqueles dias que você está numa pindaíba terrível, é difícil. Então, isso foi o que eu compreendi dessa mensagem. Como você disse, o seu caso foi algo íntimo, pessoal, entendo. Espero que Deus tenha trabalhado no seu coração. Como eu sempre falo aqui, não é a teoria que manda, é a prática. Se nós pegarmos o que nós ouvimos, como praticamente a mensagem de domingo, a mesma na célula, vale uma só. Se nós pegarmos o que ouvimos no culto e na célula e praticarmos, ela vai fazer tanto efeito quanto já está fazendo quando a gente ouve. Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Sempre estar em intercessão. Por quê? Guerras nós vamos ter todos os dias. Guerras que muitas vezes a gente expõe em público pedindo ajuda dos irmãos para orar. Guerras que muitas vezes a gente lute sozinho. Mas nós temos que sempre ter isso no nosso coração. Nós temos que sempre ser intercessores. Não apenas aqueles que Deus designou. Eu tenho um chamado com você para intercessão. Mas todos nós podemos ser intercessores. Não é necessário nem até a gente chegar no irmão e dizer, estou intercedendo por você. Você pode interceder na calada. Quer um exemplo? Todos os domingos, 7h30 da manhã, tem intercessão na igreja. É muito difícil os pastores falar que tem intercessão na igreja. Mas você vê, é um ministério que, vamos dizer assim, entre aspas, não é reconhecido. É um ministério que ele acontece, vamos dizer, meio que escondido. Mas
quanto que esse ministério não tem feito efeito em todos esses anos na igreja. Desde que eu cheguei na igreja em 1999, já vai para quase 18 anos, que eu sempre, algumas vezes ouvi os pastores falar, mas eu sempre soube que tinha intercessão na igreja. Primeiro às 7 da manhã e depois mudou para 7h30. Teve um tempo que tinha intercessão até 3h15 da tarde, que eu cheguei aí um tempo, era 2 intercessões. Mas intercessão geralmente é algo que acontece escondido. Mas é mais um motivo até para nós sermos intercessores. É gostoso a gente poder servir ao Senhor assim meio que nos bastidores, sem aparecer. Porque automaticamente quem vai te recompensar, ó, tá lá em cima. Então é isso que fica para nós. Vamos criticar menos e orar mais. Se tem alguma coisa que a gente não concorda, engole. É melhor engolir um cafezinho amargo do que você poder soltar as críticas. E através da intercessão, Deus vai trabalhar no seu coração também, e Deus vai trabalhar no coração dos seus líderes. E é isso que nós vamos fazer agora.